Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter você aqui comigo e hoje, estaremos iniciando o nosso culto. Todas as segundas estaremos tendo um culto aqui no canal. Quero deixar alguns avisos aqui antes de continuar. Quero pedir que você possa se inscrever no canal e venha fazer parte deste ministério. Siga lá no Instagram também, que eu vou deixar aí na descrição. Deixa o like nesse vídeo, é o que eu te peço, em retribuição ao receber a palavra de hoje que Deus trouxe especialmente no meu coração para vocês. Compartilhe também esse vídeo com mais pessoas para que a palavra do Senhor possa abençoar cada vez mais vidas. Então, hoje estamos dando início, aos cultos aqui no canal. E eu estou muito feliz, mas também eu acho que é uma responsabilidade muito maior ter esse compromisso e trazer uma mensagem que vem do coração de Deus. E espero que você venha fazer parte, desses cultos todas as segundas-feiras às 20 horas, ok? Deus colocou no meu coração para fazer uma coisa nesse culto que muita gente talvez não vai gostar. Mas Deus pediu para trazer louvores da harpa cristã nestes cultos às segundas-feiras, ok? Então vamos louvar hoje o hino 291. Eu acho que é muito bom lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, até mesmo porque, os próximos cultos a partir de hoje estão todos voltados para o Sermão da Montanha, que é um manifesto que Jesus trouxe para nós, nos ensinando como devemos viver o reino dos céus aqui na terra. Então é muito bom trazer essa lembrança, essa mensagem de Jesus, o que ele conquistou na cruz por nós, e que devemos também carregar a nossa cruz. Então, o hino da harpa cristã 291, não tenho pretensão aqui de mostrar voz, desempenho, de ser cantora. Meu objetivo é trazer mesmo a palavra. Mas em um culto temos um momento, de louvor e também temos um momento da palavra de Deus. Então, com o sonzinho da chuva caindo aqui, que eu não sei se vai chegar para vocês, vamos louvar ao Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu entendo quando eu escuto esse louvor, né? Porque muitas igrejas atualmente não louvam mais os hinos da harpa. Que letra poderosa, que letra realista sobre Jesus, sobre a cruz. Nós devemos levar a nossa cruz também. Não é fácil. Jesus não veio trazer uma mensagem, né, de ostentação na terra, mas uma mensagem de cruz. E precisamos nos lembrar disso, principalmente nos momentos difíceis. Então hoje a nossa mensagem está baseada lá, né? Vamos começar lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 ao 12, que fala, né, o início ali do Sermão da Montanha. Estarei lendo com vocês para a gente estar refletindo nessa passagem hoje. Então, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o tema da mensagem de hoje é o conceito de felicidade aos olhos de Jesus, pelos olhos de Jesus. Então, quando começamos a observar essa passagem, nós começamos a ver que o conceito de felicidade do reino, dos céus, por parte da visão de Deus, pela visão de Jesus, é muito diferente daquilo que as filosofias, as ideologias, a cultura secular nos mostra. E quando ouvimos a palavra felicidade, logo pensamos em realização, conforto, estabilidade, sucesso, ausência de sofrimento. Esse é um conceito, como eu disse, das ideologias, filosofias, do pensamento secular que filmes, séries, programas de TV, artistas trazem para nós. Mas será que é exatamente isso que Jesus chama de felicidade? Quero que você reflita comigo neste momento. A minha ideia de felicidade está alinhada com o reino ou com os pensamentos deste mundo, com os conceitos deste mundo?
Eu tenho buscado conforto ou tenho buscado transformação? Tenho seguido a Jesus ou apenas usado Jesus para alcançar os meus sonhos, meus desejos, os meus objetivos? Então reflita nessas perguntas enquanto você assiste, participa deste culto aqui comigo e espero que o Espírito Santo possa falar imensamente ao seu coração e te trazer para mais perto de Jesus, para mais perto do reino de Deus. Existe um fato, e este fato é que todos nós queremos ser felizes. Todo ser humano quer ser feliz. Em algum nível, tudo que fazemos na vida é uma tentativa de fugir da dor e alcançar algum tipo de felicidade. Eu lembro muito dos filósofos, que falavam muito da busca da razão como sendo um alicerce para a felicidade, que o homem deve buscar a sua felicidade. Mas muitos desses conceitos, muitos dos caminhos que eles falavam que deveríamos trilhar para termos razão ou para termos felicidade, nunca condiziam com a palavra de Deus. E nessa busca pela felicidade, acabamos nos deparando com sonhos frustrados, cansaço emocional, cobranças externas e uma fé misturada com expectativas humanas. Muitas vezes queremos usar a fé como uma ferramenta para atender os nossos desejos e as nossas expectativas. Tenho observado ao longo dos anos que muitas pessoas chegam até Jesus esperando soluções rápidas, alívio imediato, uma fé que evite sofrimento. Eu mesmo já cometi este erro. Toda vez que temos esse tipo de atitude, Jesus fica bem distante, porque Jesus ele não é o gênio da lâmpada que vai atender os nossos desejos. Jesus, ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor e ele quer se relacionar conosco. E os conceitos do reino, a forma que o reino funciona é muito diferente dos desejos humanos, é muito diferente daquilo que o mundo tem mostrado para nós. O mundo sempre associa felicidade a prazer, conquistas externas, reconhecimento, controle da própria vida, ausência de dor, ostentação, bens materiais, muito dinheiro. Muitas filosofias afirmam que a felicidade é autossuficiência, equilíbrio interno sem dependência de Deus. É razão, é construção humana do sentido da vida e deixam Deus totalmente de fora. E de repente a pessoa está com um vazio interno muito grande e ela se pergunta por que ela se sente assim, mesmo quando ela consegue conquistar tudo. O vazio permanece, porque ela não firmou a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, mas ela firmou a sua casa em conceitos e coisas terrenas que vão passar. E temos que tomar muito cuidado com aquilo que assistimos, com aquilo que participamos, com a mesa a qual sentamos. Porque muitos programas de TV, artistas, filmes e séries e muitos grupos sociais, o foco deles está em justamente buscar uma felicidade terrena passageira, em buscar uma ostentação, colocar a sua confiança, a sua adoração no dinheiro e não em Deus. E todas essas coisas passam e nos afastam da presença de Deus. Precisamos abrir mão do mundo para seguir o caminho de Jesus, que é o melhor caminho que podemos seguir, pois mesmo que tudo pereça, Jesus permanece e nós poderemos permanecer nele. E Jesus, no Sermão do Monte, ele começa exatamente quebrando a lógica do mundo sobre felicidade. Então, quando Jesus fala sobre felicidade, ele não começa de forma alguma prometendo conforto. Ele começa mostrando um caminho de transformação do coração. Ele mostra o que é um coração transformado pelo reino de Deus, pela presença de Deus. Assim, Jesus redefine quem é verdadeiramente feliz, mostrando que a felicidade no reino dos céus não pode ser definida pelo que é felicidade aos olhos do mundo. Bem-aventurados os, como eu li aqui, ou em algumas versões, felizes os. Sabe, essa felicidade, essa bem-aventurança, ela não vai depender das circunstâncias. Ela não exclui a dor e ela não é uma euforia constante e nem o nosso sentimento de felicidade diante de situações que nos alegram. É uma felicidade que nasce do pertencimento a Deus. E essa felicidade
é o que nos sustenta nos momentos de choro, nos momentos de dor. A felicidade que Jesus nos oferece não é a ausência de lágrimas, mas a certeza de que nenhuma lágrima é desperdiçada. Lá no Salmo 56, no versículo 8, diz o seguinte: Tu sabes como sofri, registra todas as minhas lágrimas em teu livro. Acaso não estão todas anotadas? Sabe, Jesus não veio ao mundo para nos impedir de chorar, mas para estar de mãos dadas, nos abraçando, nos acolhendo nos momentos de dor, nos momentos em que choramos. E nenhuma lágrima nossa é desperdiçada se estamos chorando aos pés do Senhor. Como eu iniciei aqui falando, o Sermão do Monte ele é um manifesto do reino de Deus. Jesus está ali falando e ensinando os seus discípulos diante de uma multidão. Ele sobe ao monte e assim como Moisés, um tempo atrás, ele subiu ao monte para receber a lei do Senhor, Jesus sobe ao monte para revelar o coração do reino aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali dispostas a ouvir a mensagem. As bem-aventuranças, elas não são as regras para que você se torne salvo. Isso é importante falar aqui, porque a nossa salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas as bem-aventuranças, elas são as descrições de quem já pertence ao reino. Quem está no reino é bem-aventurado, mesmo que chore, mesmo que padeça perseguição, mesmo que passe por momentos difíceis. Quem está no reino de Deus, crendo em Jesus Cristo, é bem-aventurado, é feliz. Nós temos que ter a consciência de que a nossa esperança está na vida eterna com Cristo Jesus lá no céu. E por isso somos bem-aventurados e felizes, porque nós sabemos que tudo o que vivemos de ruim aqui nessa terra vai passar. Lá no céu não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem pranto, nem lágrima, nem doença, nem perseguição. Então, se formos fiéis até o fim, vivendo o que o reino nos ensina, nós herdaremos com Jesus Cristo a salvação, a vida eterna. Estaremos do lado dele eternamente, sendo felizes eternamente. Felizes, da palavra grega makarios, não significa aquela alegria emocional que a gente sente, mas significa um estado de favor diante de Deus, plenitude que não depende das circunstâncias, felicidade que nasce do relacionamento com Deus. Deus precisa ser tudo para nós, porque se formos dependermos de ter uma casa perfeita, um carro bom, muito dinheiro na conta, um relacionamento perfeito, os filhos perfeitos, os pais perfeitos, um mundo perfeito, nós nunca seremos felizes plenamente. Mas em Deus, em Cristo Jesus, nós podemos ser felizes plenamente. Essa felicidade, essa bem-aventurança, não é ausência de sofrimento, é a presença de Deus mesmo no sofrimento. Essas bem-aventuranças nos indicam, nos mostram o que é viver como um cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito não é uma pobreza material, é reconhecer a nossa dependência total de Deus. O nosso espírito, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, é um espírito pobre. É um espírito que não está nutrido da palavra de Deus, é um espírito que não está fortalecido. É um espírito que está fraco. E o mundo incentiva que a gente seja autossuficiente e forte conforme a nossa própria visão. Mas a Bíblia deixa claro que se somos pobres de espírito, se nosso espírito está fraco, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos fortalece, o reino de Deus pode nos alcançar, a graça de Deus pode nos alcançar, o perdão de Jesus pode nos alcançar. Então há um espaço ali para Jesus conquistar, para Jesus tirar da pobreza espiritual, para Jesus reinar. A felicidade verdadeira começa quando paramos de fingir que damos conta sozinhos e não damos conta sozinhos. Por isso, se estamos pobres de espírito, se estamos precisando e carecendo do amor e da presença de Deus, nós somos bem-aventurados, porque Ele pode vir nos socorrer. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus logo veio mostrar que o reino dos céus ele vem para aqueles que choram também.
Jesus não espera uma perfeição nossa, Ele não espera que estejamos pulando de alegria para vir até nós. Mesmo quando estamos sofrendo, quando estamos chorando, nós somos bem-aventurados porque Ele tem consolo para nos dar. Ele pode nos consolar, nos confortar, nos abraçar. Ele fica do nosso lado, Ele nos abraça enquanto estamos sofrendo, enquanto estamos chorando. O mundo nos causa muitas dores, a comparação, as perdas, o pecado. Mas Jesus valida o nosso lamento e promete consolo. O mundo sempre manda a gente anestesiar a dor, a fingir força. Já percebeu que tem pessoas que só querem estar do seu lado se você está demonstrando que está feliz e que está tudo bem? O mundo fala que não tem nada a ver você usar determinadas substâncias químicas para poder ficar mais feliz. Isso é anestesiar a dor. Jesus não nos dá opções de anestesiar a dor, mas Ele passa pela dor conosco. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Jesus, Ele nos ajuda a amadurecer e a crescer através da dor. As lágrimas podem ser importantes na nossa vida. Muitas vezes elas se tornam a nossa única oração naquele momento. Mas saiba que Jesus está do seu lado. Se você abriu a porta do seu coração para Ele, se você abriu a porta da sua vida para Ele, se você está chorando aos pés do Senhor, você pode ter certeza que você não está só. E Jesus está ali acolhendo as suas lágrimas, acolhendo a sua dor. Precisamos lembrar que para o mundo chorar é sinônimo de fraqueza. Já viu aquele pai, aquela mãe que quando vê o seu filho chorar fala: para de chorar, menino, engole esse choro. Com Deus é diferente. Quando Ele nos vê chorar, Ele sabe que isso não é fraqueza. Isso é um lugar de encontro com Deus. Quando Deus nos vê chorar, Ele não manda a gente parar de chorar. Ele não manda a gente calar a boca. Ele não manda a gente engolir o choro. Mas Ele simplesmente vem até nós para nos consolar, nos abraçar e entende as nossas lágrimas. Ele fica conosco ali, colhendo as nossas lágrimas até o choro cessar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas versões, mansos é substituído por humildes, tá? E mansidão não é passividade. Precisamos lembrar que ser humilde, ser manso, não é ser passivo diante do erro e das injustiças, mas é saber que temos um Deus que zela por nós. Temos um Deus que a justiça pertence a Ele. Nós não devemos sermos arrogantes, ignorantes com as pessoas. Nós precisamos entender que mansidão não é passividade, ela é força sob controle. E o mundo sempre vai valorizar a arrogância, a imposição, o domínio e o poder. Mas o reino valoriza quem confia em Deus. Os mansos, eles são humildes, porque eles confiam em Deus. Eles sabem que eles não precisam provar nada para ninguém. Eles sabem que eles podem amar, perdoar o próximo, ajudar o próximo, ser humilde, ser manso, ser calmo, ser tranquilo, porque Deus está com ele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Sabe, você já passou por uma situação que você se sentiu assim, com fome, com sede de justiça? Eu já passei recentemente, em alguns momentos da minha vida, eu me senti assim, com fome, com sede de justiça, porque eu fui injustiçada, eu fui maltratada, eu fui agredida, e eu fiquei com fome e com sede de justiça. Mas precisamos entender que o conceito de justiça do reino, ele é diferente do conceito de justiça de nós mesmos, do conceito de justiça terrena. Sabe, muitas vezes, para sermos saciados, para sermos satisfeitos dessa fome de justiça, significa que vamos ter que abrir mão dos nossos direitos aos olhos humanos. Às vezes vamos ter que abrir mão de processar alguém, de revidar alguém, de se vingar de alguém, porque quem vai resolver toda essa questão de justiça é Deus. Então a questão aqui não é uma justiça apenas social, mas é viver em retidão diante de Deus. É exercer a justiça divina com o próximo. E Deus traz essa justiça para nós também. É um desejo profundo de viver alinhado à vontade divina. O mundo busca satisfação no ter, o reino promete satisfação no ser. Então essa justiça aqui é um alinhamento com a vontade de Deus. Quando sofremos um dano, quando somos injustiçados,
Nós temos que estar com a nossa vontade alinhada à vontade de Deus. Ou seja, nós vamos ser saciados nessa fome de justiça quando perdoamos e amamos aquele que nos causou um dano e deixamos por conta de Deus o que vai acontecer com aquela pessoa. E devemos entender que a justiça de Deus na vida daquela pessoa é que aquela pessoa se arrependa, que ela tenha a oportunidade de se arrepender e de entregar a vida para Jesus. E não é o desejo de Deus trazer o mal, trazer uma vingança que traz o mal, a destruição para a vida daquela pessoa. Deus vai dar oportunidade de conserto para a vida daquela pessoa. E se aquela pessoa negar, ela vai sofrer, infelizmente, as consequências do dano, do mal que ela faz a si mesma e ao próximo. Mas se isso chegar a acontecer na vida dessa pessoa, a Bíblia é muito clara que não devemos nos alegrar pelo mal que acontece com os nossos inimigos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que eu acho muito interessante nesse versículo é que quantas vezes nós queremos receber misericórdia, mas nunca oferecemos misericórdia. E misericórdia é darmos ao outro aquilo que ele não merece. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente está focado nos nossos próprios direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, então eu quero o meu direito. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso direito para oferecer misericórdia ao próximo. Misericórdia é a graça de Deus em ação na nossa vida e ela também deve ser manifestada através de nós para o próximo. O mundo sempre vai dizer que nós devemos nos vingar e retribuir aquele mal, mas Jesus diz para nós perdoarmos o nosso próximo, oferecermos a ele aquilo que ele não merece, porque um dia nós recebemos também a misericórdia de Deus que não merecíamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que lindo, né? Se nós quisermos ver a Deus, nós precisamos ser limpos de coração. Nós temos que ser puros de coração. Nós temos que convidar Jesus, o Espírito Santo, para nos limpar de todo pecado, de toda injustiça, de tudo aquilo que o mundo plantou de ruim no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Isso não é viver de aparência religiosa, porque viver de aparência religiosa é muito fácil. E Jesus foi muito duro com os religiosos. Mas é ter integridade, é aceitar que Deus busca um coração inteiro, um coração limpo. É um desejo sincero de viver corretamente diante de Deus. Sabemos que não seremos perfeitos, mas nós temos que ter essa intenção todos os dias de ter o nosso coração limpo, o nosso coração puro, para que possamos ver a Deus. E se nós buscarmos isso todos os dias, nós veremos a Deus. É promessa de Deus aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Eu acho muito interessante essa passagem aqui, esse versículo também, porque olha como é importante nós, como cristãos, sermos pacificadores. E quantas vezes estamos envolvidos em contendas, em intrigas, em acusações do próximo, mas Jesus fala para sermos pacificadores. Sabe, às vezes nós não vamos conseguir evitar um conflito, mas mesmo diante de um conflito, de uma situação difícil, de uma acusação, nós devemos buscar sermos pacificadores, como a Bíblia diz. Porque se nós não formos pacificadores, nós não seremos chamados filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus se formos pacificadores. Isso é muito claro aqui no versículo 9. Nós precisamos promover a reconciliação, a verdade, a graça, espalhar o amor de Jesus para as pessoas. Os filhos, eles se parecem com o pai. E se as nossas atitudes não estão refletindo o caráter de Deus, nós precisamos buscar a Deus com mais rigor na nossa vida para que possamos expressar o caráter de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser ponte, não muro. Nós temos que levar o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos. E nós fazemos isso amando, perdoando, sendo pacificadores, chorando e sabendo que somos acolhidos. Sabemos que quando o nosso espírito está pobre, Jesus vem até nós para nos religar ao reino dos céus. Nós temos que ter força em Deus para exercer o caráter de Cristo nas nossas relações, na nossa vida. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que eu acho interessante é que esse conceito de felicidade, de bem-aventurança aqui, traz o peso das consequências da perseguição, da injustiça que podemos sofrer quando estamos servindo ao Senhor, quando estamos seguindo a Jesus. Jesus não está em nenhum momento aqui prometendo que vai colocar a gente numa redoma de vidro e que nada de ruim vai acontecer. Mas que mesmo que tudo de ruim aconteça, por servirmos a Jesus, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. E se outros profetas, e se até mesmo Jesus sofreu perseguição, nós vamos sofrer também. E precisamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo para suportarmos tudo isso. E exatamente neste ponto dessa passagem bíblica, que Jesus desmonta completamente o conceito secular de felicidade. Sofrer por fidelidade a Deus não é sinal de fracasso espiritual, mas é um sinal grande de pertencimento ao reino. E por isso nos alegramos quando padecemos perseguições. A felicidade do reino não está na aprovação humana, mas na fidelidade a Deus. A felicidade do reino não é ser aceito por todos, mas ser reconhecido por Deus. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes estamos lutando, querendo ser aceitos a qualquer custo pelas pessoas? Mas isso não é sinônimo de felicidade. Sinônimo de felicidade é saber que mesmo que estejamos enfrentando a solidão, a perseguição, a rejeição, mas nós somos reconhecidos por Deus. Não existe felicidade maior do que essa, de saber que mesmo que o mundo esteja contra nós, Deus está a nosso favor. Deus está conosco e por isso nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. O mundo promete felicidade sem cruz, sem arrependimento, sem dependência de Deus. Isso não é felicidade, isso é ilusão. Isso é uma mentira e um engano do diabo. Mas Jesus promete salvação, um reino, um consolo eterno, herança, plenitude que começa aqui e se completa na eternidade. Ou seja, o reino de Deus, ele inverte os valores. A felicidade cristã, ela não é hedonista, ela não é triunfalista, ela é cristocêntrica. Jesus não promete sucesso terreno para que possamos ser felizes. Ele nos promete uma comunhão eterna com Ele para que possamos ser verdadeiramente felizes. Para encerrarmos por aqui, a verdadeira felicidade, segundo Jesus, não está em possuir o mundo, mas em pertencer ao reino. Ser feliz aos olhos de Jesus não é ter uma vida fácil, mas uma vida com sentido eterno em Cristo Jesus, nele mesmo. Reflita sobre essa palavra, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais com você através da mensagem de hoje. Que possamos entrar cada vez mais para o reino de Deus, estar cada vez mais perto do Senhor Jesus, vivendo os conceitos do reino, sabendo que o conceito de felicidade do reino é muito diferente do conceito do mundo. Que possamos ser felizes em Cristo Jesus e não por causa daquilo que o mundo pode nos oferecer, que é pura ilusão. Que a palavra de hoje possa florescer mais no seu coração e te fortalecer a cada dia. Peço novamente que você possa se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixe o like nesse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.